Já está conectado a um pequeno grupo? Ainda não? Bem, agora chegou o tempo. O que acontece em um pequeno grupo? Comunhão, aprendizagem, conexões, oração, algumas coisas para comermos. E o que você vai encontrar num pequeno grupo? Encorajamento, apoio, aceitação. Porque somos juntos mais fortes. Porque juntos somos melhores. Porque fomos feitos para estarmos juntos. Quem pertence a um pequeno grupo? Você? Eu? Nós. Procure um de nossos pastores e junte-se a um pequeno grupo. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu, o pastor Sérgio Ferreira, mais uma vez aqui, diretamente de Catedral Internacional em Epsom. Tenho a alegria e o prazer de, nesse dia, poder entrar dentro da sua casa, celebrar a Deus junto com você e juntos aqui cultuarmos ao nome santo do Senhor. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, nós receberemos algo tremendamente abençoador das mãos de Deus, uma palavra poderosa, instrutiva para o nosso coração. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje, Deus vai abalar o nosso coração, uma mensagem de confronto, uma mensagem de edificação para a nossa vida. E fica conosco até o final dessa live e eu tenho certeza que você sairá daqui muitíssimo abençoado, ok? É uma hora de live, uma hora e alguns minutinhos ali, e eu tenho certeza que esse tempo será um tempo que poderá mudar o seu destino, o seu futuro, a sua vida, e você alcançará uma dimensão muito maior em Deus, em nome de Cristo Jesus. Estamos felizes porque as coisas estão voltando ao normal. Quem sabe, daqui a algumas semanas, poucas semanas, já estaremos de volta no nosso templo. Estamos aguardando por esse momento, o momento do abraço, né? Ainda que voltemos para o templo, ainda não será possível abraçar, né? Vamos galgando isso aos poucos, mas já é uma conquista, uma vitória poder voltar para o templo unidos em grupo, presencial, louvarmos e engrandecemos o nome do nosso Criador. Será um momento maravilhoso. Se nada mudar até lá, em poucas semanas estaremos juntos novamente, engrenado nessa dinâmica, e será maravilhoso. Estejamos orando, confiantes, porque Deus, Ele está cuidando de nós. Louva a Deus, porque muitos dos nossos irmãos, ou a grande maioria dos nossos irmãos, como pessoas como na vida social, já têm voltado para o seu trabalho, estão trabalhando, voltado às atividades. Glorifico muito a Deus por tudo isso, pelo cuidado do Senhor. Durante todo esse tempo que nós atravessamos, que nós passamos, foi maravilhoso, gente, ver o milagre de Deus todos os dias, ver a manifestação de Deus semanalmente acontecendo, o carinho de Deus, pessoas se mobilizando, pessoas ajudando, e eu fico muito feliz com todos que se movimentaram para abençoar a vida de alguém. Só Deus para compensar e abençoar a vida de todos vocês que, de maneira tão comprometida, se empenharam nessa obra, se empenharam nesse projeto de ajudar um próximo, ajudar um amigo, ajudar um familiar, ajudar alguém que estava necessitando. Deus abençoe você rica e poderosamente, que faça colher abundantemente em nome de Cristo Jesus. Gente, nós vamos participar de um louvor agora maravilhoso com os ministros de louvor da nossa Catedral Matriz, Diva Campos, com os ministros de louvor estarão ministrando sobre o nosso coração duas lindas canções, e eu quero que você, nesse tempo, pare de fazer o que você está fazendo por uma horinha, se você pode, e vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos agradecer ao nome do Senhor através do louvor do nosso coração. Se você pode, aonde você está aí, se não está no lugar público, né, se não está no trabalho, se você pode, vamos louvar a Deus juntamente com a Diva Campos, com os ministros de louvores que estarão conosco aqui agora, e vamos fazer desse momento um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor, um momento de gratidão a Deus. Eu convido você agora
tá bom? A parar tudo que você está fazendo por essa 1 hora e receber de Deus uma palavra que instrui, uma palavra que alimenta, uma palavra que vai edificar a sua vida e o seu coração. E você terá a melhor semana dos últimos 2 meses, em nome de Jesus Cristo. As coisas acontecendo na sua vida, milagre de Deus, a proporção de Deus de uma maneira gigante acontecendo sobre você, sobre o seu coração, voltando para o trabalho com gás total, né? E que a prosperidade de Deus chegue na sua vida em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos passar esse tempo juntos e eu tenho certeza que nós vamos conquistar grandes coisas em Deus. Peço a você que está conosco já aqui na live, compartilhe aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos alcançar o maior número de pessoas que nós conseguimos através do compartilhamento. E eu tenho certeza que um familiar seu, um amigo seu, hoje poderá e será transformado pelo poder da palavra de Deus no coração. Então, seja instrumento de Deus, alcance esse amigo, alcance esse familiar, alcance essa pessoa que precisa, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar a esses corações. Vem comigo e vamos louvar ao Senhor nesse momento. E voltamos já já com a palavra de Deus para o seu coração. Deus que abre caminho no deserto. Ele é o Waymaker, miracle worker. Desfrute da presença do Pai. Onde Ele chega, tudo muda. Onde não há caminho, o Senhor gera caminho. Ele é o Waymaker. Vamos declarar isso nessa noite. I know who you are. You are my God, my all in all, my everything. Oh no, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Once again, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, because you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turn the lives around. Lord, I worship you, I worship
you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you never stop working. You never stop working. I know, even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Declare, even when I don't see it, even when I don't feel it, I know you never stop. You never stop. You're working. That's why I declare, even when I don't feel it, even when nothing changes, you never stop. You never stop. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, even when I don't feel it, I know. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is good. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem eu quero que você declare com fé. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem, yeah, esse é quem tu és. Jesus, esse é quem tu és. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é conselheiro, príncipe da paz. Tem um nome que está acima de todo nome. Ele é. O nome dele. Ele é todo poderoso. Ele é príncipe da paz. Ele é. Vamos, igreja. Cante um cântico novo. Cante um cântico espontâneo aí na sua casa. Ele é. Ha! Ele é, sou ele é. Ha! Todo poderoso, ele é. Sim, ele é, sou ele é. Ele é todo poderoso, ele é. Sou ele é, sou ele é. Ele é todo poderoso, ele é. Sou ele é. Declare isso, ele é todo poderoso. Sou ele é, sou ele é. Ele é todo poderoso, ele é. Sou ele é, sou ele é. Ah! Deus de milagre, Deus de promessa, no deserto, luz da escuridão. Nada é impossível ao Deus de milagre, Deus de promessa. Confia nele, espera nele, espera nele. Ele não falha, ele não erra. Glória a Deus por esse momento de louvor, por esse momento de adoração. Chegamos agora ao momento da palavra de Deus para o nosso coração. Quero convidar você que tem a sua Bíblia Sagrada aí por perto. Pega a sua Bíblia, vamos fazer uma leitura hoje na Bíblia de papel. Eu quero desafiar você a fazer o manuseio da Bíblia. Quanto tempo faz que você não pega na Bíblia, né? Hoje nós temos aí a Bíblia inserida nos nossos aparelhos móveis.
Então facilita bastante. Muita gente gosta de ler a Bíblia no aparelho móvel. Nada errado quanto a isso, né? É muito importante que você leia a Bíblia, não importa como. Mas eu desafio você, tirar a sua Bíblia que está talvez empoeirada ali na estante, pega a sua Bíblia, vamos manuseá-la. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 22. Vou dar um tempinho para você procurar o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e versículo de número 22. Tira lá a poeirinha de cima da Bíblia, pega ela, vamos manusear a Bíblia, Novo Testamento, né? E eu tenho certeza que você será muito edificado através dessa palavra que Deus hoje colocou no nosso coração, na nossa vida, e será uma bênção. Vamos lá, achou o texto sagrado aí? Tá prontinho? Quero ler junto com você. E prepare o seu coração, porque hoje essa semente que vai cair no seu coração, que encontre uma terra fértil, que ela produza frutos. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai confrontar você, ela vai edificar o seu coração e vai te chamar para um compromisso ainda maior com o Deus em que nós servimos, e você estará protegido, guardado, conduzido pelas mãos do Senhor, e você receberá certamente a poderosa ministração de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. Vamos lá? Texto sagrado diz assim, a partir do versículo de número 22. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que exatamente como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Permita-me contextualizar você o que é que está acontecendo com Paulo aqui nesse texto sagrado. Paulo foi preso, e depois de ter sido julgado por algumas vezes, Paulo, então, ele é conduzido a Roma para se apresentar perante César. Gente, foi uma viagem tensa, foi uma viagem complicada. Eles estão navegando aqui já fazem alguns dias. Diz o texto sagrado que por 14 dias eles estavam à deriva. Era inverno, frio, ventos fortes, tempestades agudas que batiam contra o barco, levando o barco quase a pique. E eles acabaram ficando à deriva por algumas vezes. E quando o desespero bate no coração de todos, no versículo de número 20, olha o que eles vão dizer: finalmente perdemos a esperança de salvação. Porque inverno, eles já não enxergavam mais, não viam mais as estrelas durante a noite, durante o dia, o sol não aparecia, o tempo fechado a todo instante, ventos batendo de maneira intensa contra o barco, tempestades agressivas que ameaçavam virar o barco a todo instante, ondas altíssimas que jogavam o barco de um lado para o outro, levando o barco à deriva. Os homens perderam as esperanças, perderam a esperança de salvação. No entanto, em uma das noites turbulentas, Paulo recebe a visita de um anjo. E esse anjo vai dizer: Paulo, não tenha medo. Porque medo não é o problema, já falamos disso aqui. O problema é a forma que você se posiciona diante do medo que você sente. Paulo recebe uma palavra do anjo que é enviado por Deus, dizendo: Paulo, você está com medo, mas você não precisa viver assim. Tenha coragem, decida não sentir o medo, decida confiar em Deus. Por que, anjo? Por que eu deveria não sentir medo? Porque tudo o que está acontecendo é permissão de Deus. É preciso que você compareça perante César em Roma. Tudo que você está vivendo é projeto de Deus, não precisa se preocupar. Deus está conduzindo, Deus está guardando. Isso aqui que você está vivendo como intensidade de crise
É uma preparação de Deus, ou uma situação que Deus permitiu na sua vida para que um propósito maior se cumpra. Então Deus está no controle, Deus está cuidando de você. E assim que Paulo recebe essa palavra, Paulo descansa o coração, porque a palavra é esta: você não sofrerá dano nenhum, e todos que estiverem com você nesse barco também não sofrerão dano nenhum. O navio irá se romper, a carga irá se perder, mas nenhum de vocês, enquanto seres humanos, se perderão, nenhum fio de cabelo de vocês será tocado. Note, Paulo decide não ter medo. E Paulo vai confrontar aqueles que estão navegando com ele, dando a mesma palavra: descansem o coração de vocês, não se atemorizem, não fiquem espantados, porque eu recebi uma visita de um anjo, do Deus que eu pertenço, e esse anjo que foi enviado por esse Deus me deu uma palavra e vamos acreditar nessa palavra. Verso 25, eu creio em Deus que acontecerá exatamente assim. Então eu quero chamar você para esse mesmo nível de confiança, para esse mesmo nível de fé, esse mesmo nível de compromisso, porque a mesma intensidade de fé que você deposita no Deus que você serve é a mesma intensidade do poder que há de se manifestar na sua vida. Porque quando você não se desespera, porque você confia que Ele está no cuidado, Ele está zelando de você, Ele está na direção das coisas que acontecem na sua vida, pode tremer céus e terra, você não irá sucumbir. Deus conduzirá você ao propósito e ao projeto final da vontade dEle. Então, em nome de Jesus, acredite nisso. A tempestade que está cometendo o seu barco, a tempestade que está vindo contra a sua tripulação, contra as pessoas que estão dentro desse navio com você, eles não se perderão, porque a mão de Deus estará cuidando de vocês. O propósito e o projeto de Deus é maior na sua vida. Note, Paulo não era marinheiro, Paulo não era pescador, Paulo era teólogo, Paulo era um pensador, Paulo era pastor de pessoas. No entanto, Paulo, ele dá uma ordem e dá uma direção, através de uma ordem que ele recebe do próprio Deus. Paulo não era marinheiro, gente. No entanto, ele instrui os marinheiros da tripulação, os marinheiros que estão na embarcação, sobre o que fazer. E eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui, porque viver no mar da vida não requer experiência de navegação, porque muito mais do que a experiência de navegar no mar da vida, você precisa ter a orientação de Deus, você precisa ter a proteção de Deus, você precisa ter direção de Deus, você precisa ter confiança em Deus. Porque o problema não é o mar, e o problema nunca foi o barco. O problema é a visão que você tem acerca de tudo isso que você está atravessando. O mar está revolto, a vida está complicada, as coisas estão difíceis, o barco está quase quebrando, mas o problema não é a tempestade, o problema não é o barco que você está inserido, o problema é a visão que você tem do contexto de tempestade que você está vivendo. Nas condições de Paulo, os profissionais que poderiam conduzir esse barco não sabiam mais o que fazer. Não tinha mais senso de direção, não tinha mais estrutura, não tinha mais capacidade de conduzir aquela embarcação, não tinha mais projeção nenhuma dentro da área profissional que eles exerciam de tomar decisões, ao ponto que eles estavam decidindo a pular do barco, a sair do barco, a abandonar a embarcação, sem entender que o barco está no mar. E se eles pulam do barco, eles continuarão no mesmo mar, agora sem barco. E é isso o que faz o desespero, é isso que faz a falta de confiança, porque ainda que experiente, ainda que inteligente, ainda que sábio, mas na falta do recurso, quando o desespero acomete o coração e a alma, as decisões são precipitadas, as decisões elas são sem reflexão, as decisões elas acabam sendo erradas, elas acabam sendo frustrantes. Mas quando você tem uma confiança em Deus, quando você crê que a tua vida está
posta em Deus e Deus está cuidando de você, você tem o poder e a habilidade de descansar o coração, porque você entende que o projeto e o propósito de Deus são maiores sobre a sua vida, e nenhuma tempestade, nenhum barco quebrando poderá sucumbir você, ou poderá tirar você do projeto e do plano ou do propósito maior de Deus para a sua vida. Deus irá conduzir você em segurança, ainda que esteja chovendo, ainda que esteja ventando forte, ainda que o barco esteja quase virando. Confie que Deus está no controle da sua vida, do seu coração. Você acredita nisso? Então diga um amém no seu coração, porque Deus tem o controle absoluto do que está acontecendo na sua vida. Você pode não ter experiência nenhuma com o que você está lidando, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus está cuidando de você. Aleluia! E Deus, Ele cuida de você por um simples motivo: preservar a sua vida, preservar a vida daqueles que estão cercando você. Porque é isso que Deus faz. Deus trabalha para preservar as nossas vidas. Ele não quer que nós nos percamos. Ele quer de verdade, de fato, que nós tenhamos uma vida e vida abundante. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele nunca nos isentou da responsabilidade de passar pela crise, ou da responsabilidade de lutar, a responsabilidade de entrar na batalha. Nunca nos isentou disso, mas Ele nos dá uma palavra que em tempos de guerra, tempos de crise, tempos de tempestade, Ele estaria no barco conosco, e o barco pode estar se rompendo da maneira que for, mas Deus está no barco com você, e nada vai te acontecer além daquilo que Deus permitir. E eu quero trazer uma palavra de esperança, de descanso sobre o seu coração. Se você está nessa embarcação com medo de que ela vire, com medo que o teu barco venha a pique, em nome de Jesus Cristo, tira os seus olhos da tempestade e olha nesta noite para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que zela. Ele está no comando da tua embarcação e vai te dar direção em nome de Jesus. Você pode estar dizendo: mas pastor, eu não sei o que fazer. Você não precisa ser profissional naquilo que você está vivendo, naquilo que você está atravessando. Você não precisa conhecer. Note que os profissionais do barco queriam deixar o barco, queriam pular do barco, mas Paulo, que não entendia nada de navegação, descansa o coração agora, porque apesar de não entender nada do que ele está vivendo, apesar de não ter o conhecimento da navegação, ele tem a presença de Deus que traz paz para a sua vida, e ele confia que a palavra de Deus vai se cumprir na íntegra na vida dele. Chamo você à responsabilidade agora, de como Paulo, confiar que Deus está no controle. Deus está no controle da tua circunstância financeira. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle da vida dos seus filhos. Deus está no controle da sua vida social. Deus está no controle da saúde da sua vida. Deus está no controle da sua vida relacional. Deus está no controle nas esferas que você mais precisa de resposta de Deus. Deus está no controle da sua vida. Você acredita nisso? Então deposite fé nessa palavra em nome de Jesus e viva intensamente esta palavra de Deus no seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. E você não precisa conhecer, você não precisa saber, você não precisa ter o controle nas suas mãos. Não. Se estiverem nas suas mãos, estão nas mãos erradas, porque quando você perder o controle, como esses marinheiros, você terá o desejo de pular do barco, num ato de desespero tomará a decisão errada. Mas mesmo sem saber, quando você deposita fé e você deposita confiança no Deus que você diz servir e conhecer, ora, você pode descansar o coração, porque o teu barco não vai afundar. Crê nisso? Diz um amém aí no seu coração em nome de Cristo Jesus. Ora, Paulo está passando por um momento difícil, mas olha o que eu vou lhe dizer: mesmo que os especialistas do barco não saibam o que fazer, Deus sabe. Deus sabe.
Talvez você já procurou ajuda profissional, um médico, psicólogo. Talvez você já procurou a ajuda de alguém que entenda bem da área da família, porque você está atravessando um problema, você precisa sair dessa crise, desse problema. E talvez os profissionais que você procurou em qualquer área da sua vida não conseguiram te dar uma resposta lógica, não conseguiram tirar você desse emaranhado de situação que você está vivendo. Talvez os profissionais, eles se limitaram em conduzir ou dar direção a você. Mas olha o que eu vou lhe dizer. Ainda que os profissionais não saibam mais o que fazer, Deus todavia sabe. Deus todavia tem o controle. Deus todavia não se desespera. Então, em nome de Jesus, confia nesse Deus Todo-Poderoso, descansa o seu coração, porque esse Deus sabe exatamente o que fazer e Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele está cuidando de você. Tudo que você precisa é manifestação de fé, manifestação de confiança. Faça como Paulo, descansa o coração e anima-te. Creia que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Não estou dizendo que você não precisa de ajuda profissional. Se você está doente, procure um médico. Se você está doente, procure um profissional da saúde. Se você está precisando de um acompanhamento psicológico, procure profissionais da área. Se você procura ajuda no seu casamento, procure pessoas que consigam te ajudar com isso. Mas que a última palavra não seja de profissionais, que a última palavra seja a palavra de Deus sobre o seu coração. Quantas pessoas que estavam desenganadas pela medicina, desenganados pela saúde, mas a última palavra não é de Deus, do homem, a última palavra é de Deus para a vida daqueles que nele creem. E quantas pessoas conseguiram reverter o quadro crítico da sua vida, com um dia de vida, 3 dias de vida, 3 semanas de vida, 3 meses de vida, condenados pela medicina, e estão vivendo há 10 anos, 15 anos, estão vivendo há 20 anos, porque viveram o milagre de Deus. A palavra final, ela é de Deus, é do Senhor. Confie nisto. Quantas pessoas já disseram que o teu casamento vai acabar, porque a crise que você está vivendo é muito intensa, mas a última palavra é de Deus. Eu quero que você confie na restauração plena, na mudança radical do seu interior em relação ao seu casamento, porque através de você, Deus vai realizar uma obra linda dentro da sua casa, e você não terá destruição dentro da sua casa. Eu declaro em nome de Jesus que Deus restaura hoje relacionamentos, Deus restaura teus filhos hoje, Deus liberta a tua família em nome de Jesus. Pega essa palavra em nome de Jesus para o seu coração. Ora, Deus não trabalha só com especialistas. As pessoas que estavam dentro daquele barco, talvez dentre elas Paulo era o que menos entendia sobre o mar e sobre navegação. No entanto, os marinheiros, o comandante do navio, não sabendo mais o que fazer, Paulo, que não entende nada de mar, vai instruí-los. Isso é maravilhoso. Paulo vai dar direção, Paulo vai dar uma palavra final, porque embora não entenda de nada, ele tem direção, ele tem uma palavra de Deus, ele tem fé no coração, ele tem confiança naquilo que ele está vivendo em Deus. Então, talvez você esteja na mesma situação de Paulo. Você não sabe lidar com as situações que estão à volta, com a tempestade que está quase virando o seu barco. Você não tem o conhecimento profissional para isso. Mas deixa eu lhe dizer, se você está conectado com Deus, se você está vivendo em Deus, se você está confiante na palavra e na promessa de Deus sobre a sua vida, descanse o seu coração. Tenha paz,
porque Deus dará direção a você. E não só você será abençoado pela direção de Deus, mas todas as pessoas que estão à sua volta, toda a sua casa, toda a esfera de relacionamento que você tem, serão também alcançados pelo milagre de Deus. Por quê? Porque Deus dará direção a você. Deus conduzirá você ao destino que Ele preparou para que você vivesse o milagre dele. Pega essa palavra em nome de Jesus e confia nesse Deus. Confia nesse Senhor. Sabe qual é o maior problema nosso? O maior problema é que no meio da crise, no meio da tempestade, nós tentamos condicionar a ação de Deus. Olha, tem um texto na Bíblia Sagrada que eu gosto muito. É quando Jesus, ele envia os discípulos para atravessar o mar. Antes dele, Jesus foi orar. De madrugada, uma tempestade se levanta. E ela está quase virando o barco. No entanto, a tripulação daquele barco eram profissionais, pessoas que entendiam, pessoas que sabiam, entendiam de mar, entendiam de navegação. E o que mais me chama a atenção era que aquele era o último barco. Não havia barco para Jesus atravessar. No entanto, ao cair a madrugada, eles em desespero olham para aquele breu noturno, no meio da tempestade, e contemplam um homem andando por sobre as águas. E diz o texto que eles acharam que era um fantasma. E nessa ocasião eles ficaram em pânicos, desesperados, até que Jesus se aproxima e diz: não temas, sou eu que estou indo ter convosco. Note, eles esperavam qualquer coisa naquele momento, menos ver Jesus andando por sobre as águas. O nosso problema é exatamente esse. Nós queremos às vezes condicionar a ação de Deus. Nós às vezes tentamos condicionar as manifestações de Deus. Ah, não tem barco para Jesus vir. Ah, a gente precisa que Deus se manifeste aqui agora, porque o momento é propício. Se passar esse momento, não vai acontecer mais, porque não há mais o que fazer. Gente, Deus não se condiciona às nossas limitações, aos nossos entendimentos. Deus trabalha de forma ilógica. Deus não precisa trabalhar dentro da nossa dimensão de raciocínio, aquilo que os nossos olhos veem. Não. Deus, ele quebra a lógica humana. Ele não está condicionado às nossas limitações. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra. Jesus Cristo de Nazaré está vindo ao seu encontro hoje através dessa palavra. E Ele vai se manifestar sobre a sua vida, sobre o seu coração, de maneira tão poderosa. Tudo que você precisa é acreditar, é crer que o teu barco não verá a pique. Não sei de que forma, não há como explicar, é Deus quem decide, é vontade dEle. Se preciso for, Ele vai andando por cima das águas. Ele move céus e terras, mas Ele não permitirá que você venha naufragar no mar dessa vida. Pega essa palavra em nome de Jesus. Não devemos condicionar a ação de Deus. Deus fará o impossível para que o teu milagre aconteça. Vale um amém? Diz um amém aí enquanto eu tomo uma aguinha. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra de Deus para o nosso coração. Note, seu barco pode estar indo a pique, mas em nome de Jesus, não pule desse barco. Não pule do barco. Permaneça nele. Espere a ação e a movimentação de Deus. Espere a palavra, a direção que Deus vai te dar. Sabe, gente, tem muitas pessoas pulando do barco.
Tem muitas pessoas que estão deixando o barco. E dois problemas acontecem aqui. Porque quando você pula do barco, primeiro, você está sendo egoísta. Você está pensando em si próprio. Você não está pensando na tripulação que está com você. E tem muita gente pulando do barco, gente. Eu quero confrontar você com essa palavra. Porque quando os homens tentam pular do barco, quebrando a unidade, quebrando o compromisso, salvando, quem sabe tentando salvar a própria vida, eles estão quebrando a unidade. E quando quebra-se a unidade, há prejuízos. Há prejuízos em todas as esferas. Por exemplo, Paulo, no versículo de número 31, vai dizer: então disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, não haverá possibilidades de salvação nesse barco. Então Paulo dá orientação aos homens que permaneçam no navio, que não permita que ninguém pule fora do barco, porque quando eles estão juntos, agregando conhecimento, agregando força, a possibilidade de romper, de vencer é maior. Mas quando a unidade é quebrada, quando eu na minha crise tento salvar a minha própria vida, tento recuperar a minha salvação sem pensar no outro, quebro o poder da unidade, eu sofro as consequências disso de maneira pessoal e de maneira universal. Por quê? Porque quando eu quebro a unidade, eu não deixo de me preocupar com o problema do outro. É cada um por si, Deus por todos. E não é isso que Cristo ensina. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper, de quebrar. Quando você está sozinho, você está mais fragilizado, mais tendente ao erro, mais tendente à queda, mais tendente ao fracasso. Mas quando você está unificado, quando você está junto, together, quando você está na unidade, te falta força, te falta conhecimento, mas você tem apoio daquele que está próximo. Junto é mais fácil. Junto é mais... somos mais fortes. Juntos temos mais capacidades. E é por isso que nós temos o nosso PG, os nossos pequenos grupos. Porque um culto por semana nem sempre é tudo que nós precisamos, nem sempre é o suficiente para que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana de conquista, porque nós temos o nosso culto no sábado, mas chega terça-feira, as tribulações acometem, a perseguição vem, as crises batem a porta do coração, mas na terça-feira nós temos o nosso encontro em pequenos grupos. E ali você é ministrado, ali você tem edificação, ali você recebe o poder da comunhão, da unidade. Então você recebe força para prosseguir mais uns dias, mais uma semana, pelo menos até o próximo culto. E nós vamos nos unindo em força, em fé, em convicção, em unidade. E vamos nos ajudando, fortalecendo um ao outro. Então, em nome de Jesus, não permita que a unidade seja quebrada. Não pule do barco em nome de Jesus. É a orientação do seu pastor para o seu coração. Não se isole. Não pule do barco e esteja à deriva, de maneira sozinha, sem encontrar socorro, apoio. Quem sabe você está ferido e está querendo se isolar por um tempo, precisando de um tempo. Não é tempo de ter tempo sozinho, solitário. É tempo de viver em unidade. A tempestade está batendo. Não quebre o poder da unidade. Junte-se, se aproxime no nome de Jesus Cristo. Se aproxima. E eu tenho certeza que você será edificado. Não se isole. Vamos estar juntos em unidade. Tem pessoas que pulam do barco porque a situação é de crise e quebram o poder da unidade.
aí deixam de contribuir, deixam de devolver os dízimos, deixam de ofertar, porque afinal de contas o salário já reduziu, o salário já não é mais o mesmo. Então eu tenho que salvar para uma despesa futura. Quem sabe a gente não sabe o dia da manhã. Gente, isso não é confiança em Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, em saber que quando nós contribuímos, quando nós entregamos para Deus o que é de Deus, Deus está no controle absoluto de todas as circunstâncias da nossa vida. Deixa eu lhe contar um testemunho. Essa semana, olha o que aconteceu. Um jovem precisando vender uma caminhonete que há bastante tempo estava parada, não conseguia vender. Então ele procurou o seu líder de PG e falou: olha, eu estou sentindo no meu coração em entregar uma oferta de gratidão a Deus, semear no reino de Deus. Aquele líder disse a ele: olha, faça isso porque é Deus te dando direção, Ele quer te abençoar de alguma forma. E assim ele fez. E ele entregou a sua oferta. No dia seguinte, ele liga animadaço da vida, porque alguém ligou a ele atrás da caminhonete e ele conseguiu vender a sua caminhonete que há muito tempo estava parada. E ele ligou contando testemunho, todo alegre, todo feliz, realizado, porque obedeceu a voz de Deus, vivendo em unidade, não pulou do barco. Sabe, gente, eu desafio você a viver isso na sua vida. Não pule do barco. Tenha um compromisso de fé, de confiança, de convicção de que Deus está no controle e Ele vai cuidar de você até o fim. Ele está no controle e Ele vai zelar de você a todo instante, a todo momento. Confie nessa palavra em nome de Jesus. Não pule do barco. Não quebre a unidade. Paulo vai dar a direção dizendo ao comandante, aos soldados, dizendo: não permita que ninguém pule do barco. Porque se alguém sair do barco, nós teremos prejuízos. Em nome de Jesus, eu chamo você para a responsabilidade agora. Não pule do barco. Pode estar difícil, mas não pule do barco. Juntos somos mais fortes. É mais fácil para viver, para romper. Sabe, gente, eu entendo que às vezes nós precisamos de um tempo em algumas áreas da nossa vida para recuperação, para restauração. Você pode até ter um tempo, mas nunca em nome de Jesus tenha tempo de Deus. Nunca em nome de Jesus Cristo tire tempo de Deus. Tire tempo da unidade. Tire tempo da comunhão. Nunca em nome de Jesus tire o tempo de se relacionar e dos compromissos de fé que você tem com Deus. Porque quando você faz assim, você se auto-sabota. Você se isola a ponto de que ninguém entende a sua necessidade, ninguém conhece as coisas que você precisa e ninguém consegue te ajudar. Mas quando você está na unidade, quando você está junto, dentro do barco, somando, as pessoas estão atentas às suas necessidades, estão atentas às coisas que você precisa. É mais fácil. A corda de 3 dobras não se rompe facilmente e nós vencemos em nome de Jesus. Então eu chamo você, vem para a unidade e vamos juntos permanecer nessa força que Deus ministra sobre o nosso coração em nome de Cristo Jesus. Nada impedirá que vivamos os milagres de Deus na nossa vida quando permanecemos confiantes em Deus, na direção de Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir a mão de Deus? Ninguém, gente. Ninguém pode impedir a mão de Deus nas nossas vidas. Eu declaro sobre a sua vida que a mão de Deus está sobre você,
sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os que são teus, sobre a tua condição de saúde. A mão de Deus está sobre as suas condições financeiras. A mão de Deus, as mãos de Deus estão sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida ministerial. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Ninguém poderá impedir a ação de Deus na sua vida. Creia nessa palavra e descansa nela em nome de Jesus. Quando faltar o natural, quando faltar os recursos naturais, acredite, ainda há possibilidade do sobrenatural de Deus na sua vida. Ainda haverá possibilidade do sobrenatural de Deus no nosso coração, porque ninguém pode impedir a mão de Deus trabalhar ao nosso favor. Amém? Deixa eu traçar 2 pontos para você e vamos finalizar a nossa reflexão. Primeiro, quando Deus quer agir, Deus não precisa de bases naturais. Ele caminha por sobre as águas. O vento pode estar batendo por todas as direções. O teu barco pode estar se quebrando, se partindo aos poucos. Mas acredite nisso. Deus não precisa das plataformas naturais para agir na sua vida. Deus, ele pode agir de maneira sobrenatural. E tudo que você está vivendo é permissão de Deus, porque ele estará conduzindo você para um futuro de milagre na presença dele. Acredite nisso. José, no Egito, viveu exatamente isso, gente. Ele tinha uma promessa de governar a casa dele, de governar os irmãos. Ele tinha uma promessa de liderança. No entanto, para chegar à liderança, primeiro ele teve que passar pelo caminho de ser escravo, pela dificuldade, é o processo. Não se desespere, confie, porque Deus está cuidando de você e Ele vai, nesse teu natural, agir de forma sobrenatural. Talvez você não entenda como, você não consegue racionalizar de que maneira, você não precisa entender, Deus não deve explicação a ninguém, porque Deus é Senhor e Ele vai agir na sua vida. A mão de Deus não depende de natural para realizar, Ele pode agir e vai agir no sobrenatural na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Se os teus planos fracassarem, os planos de Deus permanecerão. Gente, Paulo tinha um destino, que era Roma. A tripulação desistiu, não tinha mais o comando do barco. Então eles largam os remos, desistem, querem pular do barco. Paulo dá orientação, não deixa ninguém sair do barco não. É a unidade, o poder da unidade. Juntos somos mais fortes, nós vamos vencer. No entanto, eles agora tem os seus planos fracassados, não vamos chegar, não vai acontecer. Nós estamos à deriva, há 14 dias, inverno bruto, tempestade intensa. Nós fracassamos em nossos planos. Mas o que é mais lindo de toda essa história, que mesmo que o plano do homem fracasse, o plano de Deus jamais será interrompido. Talvez estou falando para alguém aqui, que você projetou um futuro na sua vida profissional e você investiu naquilo e você se sentiu fracassado, as coisas não aconteceram como você queria. 2 coisas, ou não era plano de Deus para sua vida, ou não era o tempo de Deus para sua vida. Mas não frustre o seu coração, porque se não era plano de Deus para a tua vida e você fracassou, Deus tem
um projeto muito maior daquilo que você não conseguiu conquistar, porque o plano de Deus é mais alto que os nossos planos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e Deus diz o texto sagrado que Ele quer o bem para aqueles que o amam. Deus quer o bem para o seu povo, então confie nisso. Se não deu certo, porque talvez não era plano de Deus, o sonho de Deus e o plano de Deus é muito maior para o seu coração. Ou talvez se não deu certo, porque ainda que seja plano de Deus para a sua vida, talvez não foi o tempo de Deus. Não desista, porque o tempo de Deus vai chegar e você vai conquistar isso em nome de Cristo Jesus. Você vai chegar lá. Os homens desistiram, os homens fracassaram, os homens quiseram pular do barco, mas o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. Ele permanecerá até o fim. Aleluia. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, o mesmo Deus que te fez chegar até aqui, até o dia 6 de junho de 2020, é o mesmo Deus que vai conduzir você até o fim. O que você precisa é caminhar em fé. O que você precisa é permanecer firme nos planos dele, nos projetos dele, na sua esperança em Deus, na sua convicção em Deus. Deus cuidará de você até o fim, porque os planos deles, os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos. Confia nessa palavra, viva essa palavra em nome de Jesus. Gente, os planos de Deus não são lógicos. Tudo que a gente precisa é viver a fé. E eu vou encerrar aqui essa palavra. Eu vou encerrar aqui porque eu tenho toda a convicção que Deus já falou ao seu coração. E aquilo que você precisava ouvir, você já ouviu da parte de Deus. Unidade, fé, compromisso. Deus está no controle dessa embarcação. Você não está à deriva, simplesmente abandonado, jogado às condições da vida. Não. Deus está cercando você, Deus está cuidando de você, Deus está conduzindo o teu barco para que você tenha esse encontro poderoso, pessoal e maravilhoso com Deus. Para encerrar, vamos viver em fé. Vamos viver na confiança de que Deus é amor. E porque Ele é o amor, Deus está cuidando de nós. Vamos ter essa fé no nosso coração. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. Fé é a certeza no dia de hoje que o futuro já está realizado, já está preparado. Deus já estabeleceu. Fé é isto, gente. Então, em nome de Jesus, tenha convicção. As coisas já deram certo para você. As coisas já mudaram em teu favor. As coisas já estão prontas. As coisas já estão realizadas. Viva isso de maneira intensa no seu coração. Porque isso é fé. É acreditar hoje que o seu futuro já está pronto e preparado em Deus. Deus não desistiu do seu barco. Deus não desistiu de você. Faça como Paulo. Confiança. Verso 25. Assim, senhores, tenham bom ânimo. Creio em Deus que acontecerá do modo que Ele me disse. E nós chegaremos à ilha. Palavra de Deus para o seu coração. Creia. Tenha fé. O seu barco está sendo conduzido por Deus. Deus te fará chegar no seu destino. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Receba essa oração. Se você puder, aonde você estiver, se for possível, feche os seus olhos. Eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre você. Essa foi a palavra de Deus para a sua vida. Participe.
Participe do PG na terça-feira. Venha conosco. Vamos abençoar outras vidas. Vamos ser abençoados pela reflexão da palavra. Deus requer de nós a unidade em todas as áreas da nossa vida. Juntos nós somos mais fortes em Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora e queremos abençoar a todas as famílias que estão nos acompanhando através dessa live. Senhor, eu quero abençoar esse meu irmão, a minha irmã que tem depositado em Ti a confiança, a certeza, a convicção, Senhor, de que o Senhor está cuidando da sua embarcação e que, ainda que tenha vontade em alguns pontos deste mar de pular do barco, mas não o farão, porque no poder da unidade, Senhor, nós encontramos fé, encontramos vida, encontramos força, encontraremos e conquistaremos a vitória no Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra que nos remete à reflexão de que o Senhor está conduzindo a nossa embarcação, a reflexão de que o Senhor não perdeu o controle das coisas, a reflexão, Senhor, de que o Senhor não precisa de habilidades humanas para que reverta as condições do clima, as condições da navegação, as condições da embarcação. Não, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas e o Senhor tem o poder absoluto de, quando faltar o natural, o sobrenatural resplandecer de forma triunfante em nossas vidas. Por isso confiamos em Ti. Pai, nos ajuda a viver isso no nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver o poder do compromisso, o poder da unidade, a não buscar o self-isolamento, mas viver a unidade, Senhor, para que entendamos a necessidade um do outro e nós deixemos de viver a angústia, deixemos de viver a solidão, para viver a unidade, a vida, a paz e a certeza de que o Senhor nos conduzirá em vitória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Tenha convicção de que esta semana será uma semana de muita manifestação de Deus sobre o seu coração. Vale um amém? Selhe essa palavra no nome de Jesus e seja por ela edificada. Amém, queridos? Glória a Deus, e vamos colocar em prática. Vamos viver isso, porque a palavra de Deus, uma vez escutada e não colocada, ou ouvida e não colocada em prática, se torna vazia. É mais uma informação que você agrega aí na sua mente, no seu conhecimento. Mas quando você pega a palavra e você vive a palavra de Deus, coloca ela em prática, ela traz benefícios, recursos e traz possibilidades de milagre todos os dias para o teu coração. Viva isso e você vai ver que coisas extraordinárias acontecerão na sua vida todos os dias. Amém? Vamos ofertar, vamos contribuir para a obra do Senhor Jesus Cristo. Gente, nós estamos vivendo um tempo de isolamento, fim do isolamento, sabe? Eu desafio você ao poder da unidade. Eu desafio você que por algum motivo durante esses 2 meses não contribuiu, não ofertou, não devolveu os dízimos, ainda que os recursos continuaram entrando para você como cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu desafio você no poder da unidade, agir nesse propósito agora, devolvendo o seu dízimo, ofertando com amor, com gratidão, como oferta agradável a Deus por todo o tempo que Deus cuidou de você, da sua casa, das suas finanças, dos seus compromissos. Gente, isso é fé, é andar por fé. Isso é fé. Isso é evangelho, é reino de Deus, é evangelho de Deus.
é andar por fé, por convicção. E eu quero desafiar você a colocar a tua fé em prática agora, de que nada, absolutamente nada vai faltar sobre a sua vida, como não faltou até hoje. Deus está cuidando de você. Então, no poder da unidade, vamos contribuir. Não deixe para amanhã, vamos contribuir hoje. O cordão de 3 dobras é mais forte. As despesas do ministério continuam, que não são poucas. Deus não depende do dinheiro do homem para manter o ministério, para manter a igreja aberta. A igreja, enquanto pessoas, enquanto organismo vivo. No entanto, você pode sim ser um instrumento de Deus abençoador para facilitar que o reino de Deus se expanda, que o reino de Deus cresça, e tantas outras pessoas que, como você, um dia recebeu a palavra, recebeu o milagre da transformação na sua vida, sejam também alcançados pelo mesmo milagre que você foi. Então, em nome de Jesus, seja você esse instrumento de Deus, seja você essa pessoa que, através da sua contribuição, estará alcançando uma maior dimensão do reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. Seja você um canal de Deus na unidade, para que juntos nós conquistemos não só a Inglaterra, mas o mundo para Jesus. E nós vamos chegar lá. Nós vamos alcançar muitas vidas, muitas pessoas, e nós celebraremos o nome de Cristo Jesus. Vamos povoar o céu em nome de Jesus. Amém? Vamos contribuir ao som de uma linda canção. Nós colocaremos aí agora o número da conta bancária da igreja, o QR Code para direcionar você a uma plataforma que você poderá também, se você preferir, fazer ali a sua oferta, e também através do Pingit, que você poderá fazer a sua contribuição, e será uma bênção em nome de Jesus. Eu declaro sobre você prosperidade de Deus, cura de Deus, bênção de Deus recalcada, sacudida e transbordante em Cristo Jesus. Vamos ofertar ao som de uma linda canção, e você tem uma semana abençoadíssima, com a paz de Deus, o amor de Cristo Jesus e as doces e lindas e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus te acompanhando todos os dias, em nome de Jesus, Senhor. Beijo no seu coração. Estamos juntos e misturados, e vamos vencendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sua presença me aproximou. Eu estava sozinho quando o Senhor me encontrou. Na multidão me escolheu, disse que agora era você. Com cordas de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu. Então, algo finalmente em minha vida mudou. Entendi a loucura desse amor sublime quando você me abraçou. Eu pude descansar no seu amor. Você levou minhas dores, sua presença me aproximou. Eu estava sozinho quando o Senhor me encontrou. Na multidão me escolheu, disse que agora era você e eu. Com cordas de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu. Então, algo finalmente em minha vida mudou. Entendi a loucura desse
esse amor Sublime quando você me abraçou, eu pude descansar no